Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e o presidente Lula acabou com a pressão que o Davi Alcolumbre e o Senado tem feito sobre ele para que indique o Rodrigo Pacheco. Quem está acompanhando nos últimos dias o noticiário da política, do Poder Judiciário aí, tem percebido que a recondução do Paulo Gonet tem sido utilizada por parte da mídia e pelo mercado que quer que o presidente Lula indique o Rodrigo Pacheco ao invés de indicar o Jorge Messias. Eles levantaram o seguinte alarme: eita, o Paulo Gonet teve apenas 45 votos para ser conduzido ao cargo de Procurador-Geral da República, para ser reconduzido, né? Sendo que o mínimo era 41, ele conseguiu apenas 4 votos a mais que o necessário. Não, isso é muito perigoso. Se o presidente Lula indicar ali o Jorge Messias, esse nome não vai ser aprovado, e o Jorge Messias vai ser ali, depois do governo Floriano Peixoto, a primeira indicação na história do Brasil que não foi aprovada pelo Senado Federal. E aí, meu amigo e minha amiga, é que entra 2 pontos importantes que eu quero trazer para vocês, tá? Primeiro ponto: o Paulo Gonet denunciou o Bolsonaro e levou o Bolsonaro para a cadeia e outras figuras do chamado núcleo golpista, tanto o Crucial quanto dos Kids Pretos e outros núcleos que estão sendo, inclusive, julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E mesmo sendo apontado como o cara que denunciou o Bolsonaro, que mandou o Bolsonaro para a cadeia, ele foi reconduzido para o cargo de Procurador-Geral da República. O Jorge Messias precisa apenas de 41 votos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não precisa de 81, ele não precisa de 64, ele não precisa de 70, ele não precisa de 48, 52, ele precisa de 41. No cálculo ali, inclusive, de um mapa que o Davi Alcolumbre teria feito, hoje o Jorge Messias teria ali entre 28 e 32 votos aproximadamente. No meu cálculo hoje, garantido, só com partidos que são da base aliada do governo de verdade e que somam com o governo, já teria ali 38 votos. Faltariam 3 votos que o governo teria de negociar com partidos ali mais próximos à centro-direita e ao centrão, né? Para poder conseguir esses 3 votos para passar dos 41 votos. E para mim vai ser conseguido tranquilamente. E aí a gente viu que o Davi Alcolumbre levantou esse mapa para mostrar para o presidente Lula, dizendo ali que o que aconteceu com o Gonet é uma prova de que se o presidente Lula indicar o Jorge Messias não vai ser aprovado. E aí tem alguns pontos que a gente já desmistifica de cara, né? Primeiro, uma coisa não tem a ver com a outra. Segundo, o Jorge Messias tem tido apoio até de pessoas ligadas ao campo da direita, por ser um indivíduo mais low profile, entre aspas, né, por ser evangélico. O próprio André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico, teria dito nos bastidores que faria o possível para ajudar o seu irmão em Cristo, o André Mendonça, o Jorge Messias, a não passar pelo mesmo sacrilégio que ele passou quando ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro à época para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro que o Davi Alcolumbre, que na época era presidente da CCJ, enrolou 4 meses para sabatinar o André Mendonça. E segundo, que muita gente dizia que ele não seria aprovado também, ele acabou sendo aprovado. E aí o que é que o presidente Lula estava sofrendo nesses dias por conta disso? O Alcolumbre dizendo: olha, se você indicar o Rodrigo Pacheco, eu garanto aqui mais de 60 votos. Se você indicar o Rodrigo Pacheco, eu garanto mais de 60 votos. E aí eu queria lembrar para vocês que o Rodrigo Pacheco não teve 50 votos para ser reeleito senador. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, mas é porque o Rodrigo Pacheco é o candidato do Senado. Pois é, quem tem de indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal não é o Alcolumbre, não é o Senado, não é a Câmara dos Deputados, não é o mercado, não é a grande mídia. Quem tem de escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República. É uma prerrogativa dele, está lá na Constituição, artigo 101. Qualquer um do povo com mais de 60, de 35, menos de 70, que tenha notório saber jurídico e reputação ilibada. Qualquer um do povo, homem ou mulher, brasileiro evidentemente, né? Qualquer um do povo, com mais de 35 e menos de 70 anos, com reputação ilibada e notório saber jurídico. O Jorge Messias preenche esses critérios.
Não está lá dizendo que é o Alcolumbre que indica. E o Alcolumbre, inclusive, já começou a barganhar. Por quê? Está se falando ali que o Jorge Messias não vai ser aprovado, porém, quando o presidente Lula indicar o nome do Jorge Messias, aí o jogo vira. Por quê? O Alcolumbre, neste momento, está vendendo a dificuldade, supostamente, que seria aprovar o nome do Jorge Messias para querer lucrar com facilidades. Olha, o senhor indicou aí o nome do Jorge Messias, é um nome muito difícil de a gente conseguir aprovar, mas eu vou articular aqui para poder a gente conseguir fazer valer ali a nomeação do Jorge Messias. Agora o senhor vai ter de fazer a gente rir, presidente. E aí o presidente, inclusive, já encaminhou para o grupo do Davi Alcolumbre a Serpro, que era um órgão que o Davi Alcolumbre queria ter o controle também, né? Ele tem ali muita influência na Codevasf, agora tem influência também na Serpro. E escreva o que eu estou dizendo para vocês. Para o presidente Lula ter procurado hoje, a Mônica Bergamo trouxe aqui, ó. Lula recebe Pacheco e diz que indicará Messias para o STF. Presidente afirmou ao senador que ele seria o nome ideal para concorrer ao governo de Minas Gerais. Informação irritou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que preferiu o mineiro para o cargo. Aí se faz assim, Alcolumbre, ó. Ano que vem, você disputa o cargo de presidente da República, se elege, e aí se você for eleito, você pode indicar 3 ministros. Você vai poder indicar o ministro para ocupar a vaga da ministra Carmen Lúcia, você vai poder indicar o ministro para ocupar a vaga do ministro Fux, e você vai poder indicar o ministro para ocupar a vaga do ministro Gilmar Mendes. Disputa a eleição para presidente. Se você vencer, aí você pode indicar quantos ministros você quiser. Ministro do Mercado, ministro da Imprensa, ministro do Senado, ministro do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, quem você quiser. Claro, dentro das 3 vagas que terão possibilidade de serem indicadas no próximo mandato de presidente da República. Vocês entenderam a gravidade do que tem acontecido no Brasil nos últimos anos? Prerrogativas que são do Poder Executivo e do Presidente da República sendo roubadas ou sequestradas pelo Poder Legislativo. Aconteceu isso com o orçamento do governo, né? 50 bilhões do orçamento do governo, que era do Poder Executivo, agora está na mão do Poder Legislativo. E a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, você não indicou quem eu queria? Que droga, vou atrapalhar o seu governo. O poder, na verdade os poderes, né? A gente vive uma república tripartite. Neste livro meu aqui, inclusive, o Descomplicando a Política, eu explico um pouco sobre isso, né? O que é uma república tripartite? É quando o poder é dividido em 3. Executivo, aquele que executa as leis, de forma bem genérica. Legislativo, aquele que cria as leis. E judiciário, aquele que fiscaliza a aplicação e a legalidade das leis. Isso aqui é de forma bem genérica para quem não entenda como é que funciona cada poder, entender o básico do básico, pelo menos. Os poderes, eles não se sobrepõem, eles se complementam. E a função de um poder é fiscalizar o outro. Se o poder legislativo, o executivo, não pode roubar uma atribuição do poder legislativo e nem do poder judiciário e vice-versa, por que o poder legislativo quer roubar do poder executivo o direito de indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Carlito, se o Jorge Messias foi indicado, ele passa? Passa. Acredito que passa, porque vamos lá, eu citei o exemplo do Gonê e ainda tem o exemplo do Flávio Dino. Flávio Dino, se não me engano, acho que teve 48 votos, quer ver? Dino teve 48 votos em Sabatina, acho que foi isso. Sabatina não, né? Na nomeação dele para o Supremo. Ele teve 17 votos a favor e 10 votos contra e teve 47 votos a favor no Senado Federal, no plenário do Senado, né? Então, o Dino hoje é um ministro de extrema relevância e não teve 60 votos, 50 votos, teve 47. 6 a mais do que era necessário. Então, qual o drama que está sendo criado com essa história de que, olha, vocês viram ali, o Gonê só teve 4 votos a mais. Vocês viram, se você indicar ali o ministro Jorge Messias, ele não vai passar. Vai passar. Escreva o que eu estou falando. E o presidente Lula já bateu o martelo. Não vou indicar você. O indicado será o Jorge Messias. Ele deixou claro para o Pacheco, inclusive, que não vai indicar ele e que tem outro nome, que seria o do Jorge Messias, e que o Rodrigo Pacheco teria supostamente reagido naturalmente ali, entendeu as falas do presidente Lula, entendeu a ideia de lançar o Rodrigo Pacheco também para o cargo de ministro, de governador em Minas Gerais, porque o Pacheco sabe que se ele não vencer a eleição para Minas, o presidente Lula colocará ele em um cargo de ministro no governo Lula 4, se tudo acontecer como a gente imagina. Só que o Davi Alcolumbre, ficou muito revoltado, muito chateado, dizendo inclusive que vai ser muito difícil aprovar o nome do Jorge Messias. Volto a dizer, é o presidente do Senado vendendo dificuldade, apresentando dificuldades, melhor dizendo, para vender facilidades.
Em troca de quê, Carlito? Vai querer mais cargos, vai querer algum ministério. Tem um ministério aí que ele tá de olho há muito tempo, que tá na mão do PSD, que ele tá tentando o tempo inteiro trazer. Vamos ver se ele vai conseguir, tá? Vamos ver se ele vai conseguir. Só tiveram 2 indicações até hoje que foram rejeitadas para o Supremo Tribunal Federal, né? Nesses mais de 134 anos. As 2 foram no governo do Floriano Peixoto. Inclusive, rolou até uma rusga pesada na época, né? Já tem até vídeo no meu canal, Historiador, sobre isso aí, né? Que envolvia alguns senadores também. E no caso do Floriano Peixoto, é interessante dizer que ele chegou a indicar um médico para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi, Carlito? Foi. Ele indicou Barata Ribeiro. Ele chegou a despachar por 10 meses como ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois o nome dele foi rejeitado, porque diferente do que acontece hoje, você sabatina o nome do ministro, aprova ele para ele começar a despachar. Antes não, você indicava o ministro, ele começava a despachar, depois se fazia a sabatina. E aí o que aconteceu no caso do Barata Ribeiro, Carlito? O que se entendeu é que o médico não podia despachar como ministro do Supremo Tribunal Federal dentro do Poder Judiciário. Só que existia uma lacuna na legislação que permitiu essa falha, que a lei dizia o seguinte: o indivíduo que deveria ser indicado teria de ser, né, maior de 35 anos, com notório saber científico e reputação ilibada. Se você é formado em medicina, em física, em biologia, por exemplo, você tem notório saber científico. Então você poderia ter um físico despachando no Supremo Tribunal Federal, você poderia ter um biólogo despachando no Supremo Tribunal Federal. Foi daí que se entendeu que, na verdade, a indicação teria de ser bem mais específica. O indivíduo deveria ter notório saber jurídico e não meramente notório saber científico. Então escreva o que eu estou falando para vocês. Hoje, dia 18 de novembro, é pouquíssimo provável que o Jorge Messias não seja aprovado pelo Senado Federal. A aprovação dele vai acontecer e digo, inclusive, que ele deve ter uma votação acima da votação que teve ali o ministro Flávio Dino, que foi 47 votos. Eu acredito que o Jorge Messias deverá ter entre 48 e 49 votos. É o que eu acredito, porque se o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, realmente for ajudar na aprovação do nome do Jorge Messias, porque são irmãos em Cristo, ele vai ajudar essa indicação através do PP e através do PL. E de outros partidos, evidentemente, que ele tem influência. E esses parlamentares deverão votar. Então, no meu cálculo hoje, já deve ter ali aproximadamente 38 votos favoráveis ao Jorge Messias, precisando apenas de 3 para ele ser indicado e aprovado, né, 41 votos. Mas eu acho que ele pode chegar a ter ali, ou empatar com o Dino, ter 47, ou chegar a ter 48 ou 49. É o que eu acredito. Mas deixa aqui o comentário de vocês, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Tudo que eu falei para vocês, o Gui vai colocar aqui em algum lugar para você poder consultar também se você quiser. Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui amanhã. Tchau!